nossa perspectiva do tempo mesmo, a gente nasce e como é que a gente poderia colocar a intuição nessa jogada para a gente entender? Então, mais uma maneira de a gente olhar para um tema que aparentemente não teria muito a ver com a intuição e como é que a gente consegue, de novo, colocando a lente da intuição na frente, né, a lente do número 6, e olhar para esse tema. Ao longo do tempo e espaço, né, quando a nossa consciência está aí viajando e ela decide encarnar, e ela encarna num determinado tempo e espaço, que na nossa perspectiva aqui do Kundalini Yoga, a gente poderia usar lá a numerologia tântrica para dizer, né, aqueles números daquele momento onde você encarna, eles estão representando algo que você foi vivendo ao longo do tempo e espaço, como consciência. E que naquele tempo e espaço, diante daquelas essências numéricas, e aí outras tradições vão ler de outras formas, né? Como a astrologia vai ler de uma outra maneira, e assim tantas outras. Aquele exato momento, ele é como se fosse o resumo daquilo que você, como consciência, foi vivendo no tempo e espaço, ao longo do tempo, né? Na matéria, mas viajando pelo tempo e espaço, diante de todas as questões que poderia vivenciar e experienciar. Naquele momento você nasce e naquela condição vibracional há um resumo de tudo que foi vivido. E com esse resumo, o que a gente poderia chamar de uma perspectiva para frente e que muita gente chama essa perspectiva de destino. Né? Então, quando você nasce, toda a confluência daquilo que você experimentou como consciência ao longo de sabe-se lá quantos momentos para trás e que você encarna novamente naquele instante e você traz todo o resumo daquilo que foi vivido e naquele resumo um direcionamento para aquilo que poderá ser vivido. E isso que poderá ser vivido nós chamamos de destino. Aí é uma discussão, a gente poderia entrar na discussão filosófica, e aqui eu vou tentar abrir essa discussão para a gente ver, porque segundo a tradição da Índia, nós teríamos esse destino pré-estabelecido ali, e ele já está determinado a acontecer, de uma maneira, vamos dizer assim, grosseira de entender o destino. E aqui eu quero propor para vocês uma visão diferente sobre essa perspectiva, aplicando a intuição a essa condição. Então, se a gente fosse considerar que quando a gente nasce, a gente já tem uma predisposição para algo acontecer, porque os nossos padrões já estão vigorando e eles já estão, digamos assim, chamando, nos convocando para que eles sejam expressados e possam ser realizados ali e se dar conta ao longo da jornada da vida. Então, ao passo que você nasce com algumas certas características, essas certas características vão determinar alguns certos padrões e o fato de você já ter vivido ao longo de algum momento e ter trazido com você uma qualidade vibracional também vai determinar o local onde você nasce, a família, tudo isso é determinado antes. Não é o acaso que determina, é as condições vibracionais, segundo a visão yogi, né? Você pode ter uma visão diferente, mas segundo a visão yogi, não é o acaso que determina aquele nascimento, é a sua própria condição vibracional diante daquilo que você já viveu como consciência, seja em outras encarnações ou em outras formas de manifestação, e que você, ao longo dos tempos, foi acumulando e que naquele momento há um resumo, e esse resumo vai considerar todos os padrões e possibilidades. Então, e ele vai convocar vibracionalmente, magneticamente, todas as situações necessárias para que você viva aquilo. Isso é o que a gente chama o que a tradição yoga vai chamar de destino. Você nasce com essa condição. Então, você já nasce magneticamente convocando aquilo que vai manifestar os seus próprios padrões. Diante dessa roda em que você, se não se deu conta em algum momento ainda, vai continuar se prendendo e se mantendo preso dentro dessa roda, manifestando esses padrões até que em algum momento, diante de um longo tempo e espaço, você possa se soltar dessa roda. Basicamente, a gente poderia compreender que cada consciência, quando está viajando nessa jornada da matéria, tem um tempo X que inevitavelmente vai se dar conta. Um tempo X que sejam lá quantas encarnações forem, há um tempo X em que essas encarnações vão ocorrer e em algum momento, nesse tempo determinado, a consciência se dá conta de si mesma, sendo consciência, sendo campo infinito e mergulha na própria luminosidade. Sepam, quando você se auto-ilumina de dentro para fora. Cada perspectiva da consciência, inevitavelmente, vai chegar nesse ponto. Inevitavelmente, esse é o desenho. Há um tempo já pré-determinado, mas há uma maneira de intervir nisso. E é aqui que eu quero trazer o nosso estudo ao longo desse ano de número 6, uma maneira de a gente intervir nisso.
o Sadhguru mesmo, não sei se vocês já viram, tem um vídeo dele, posso tentar encontrar, faz tempo que eu vi esse vídeo, mas ele mesmo dizia assim, que um astrólogo sério, eu não lembro se eu já comentei isso com vocês, eu acredito que eu já comentei, mas para quem não lembra ou para quem não ouviu, tá aí essa informação, ele dizia assim, um astrólogo sério não faz um mapa astrológico de um yogi, porque ele entende que o yogi não está sobre a mesma lei que todas as outras pessoas que estão sobre a lei da dualidade. Quando nós já comentamos aqui em algum momento que um yogi deveria, né, na sua realeza, na sua realidade, estar fora da lei da dualidade. Portanto, essa lógica daquilo que foi acumulado e do tempo pré-determinado já não mais vigora sobre essa pessoa, ou sobre o guerreiro. O guerreiro também é alguém que não está mais vigorando nessa possibilidade, ele já está criando o próprio destino. E aqui que é um ponto interessante. Se a gente entende que, sem se dar conta e sem tomar a consciência, utilizando aí esse número 6 como perspectiva da realidade, juntamente naquela trinca lá, 639, que nós comentamos já há algum tempo atrás também, e usando essas duas outras instâncias, dando suporte para essa compreensão da realidade e atuação nessa realidade a partir ali, né, da nossa vitalidade, do número 3, nós teríamos uma possibilidade de intervir neste destino. Então a gente poderia chamar assim, alguns estudiosos vão chamar que esse destino que já está pré-determinado seria considerado aí um destino elementar. Aquele destino que já vai acontecer. Então é o tempo pré-determinado para que a consciência, ao longo do tempo e espaço, ela vigore e quando findar esse tempo, ela se torne consciente de si mesma e então volte para a própria origem. Esse é o caminho de toda a consciência, estamos chamando de consciência, mas poderíamos também usar o termo alma, para algumas pessoas funciona, espírito. Então depende da maneira como você visualiza também esse campo de consciência que vai permeando ao longo do tempo e espaço as encarnações em que essa alma, ou que esse espírito, ou que essa consciência pode se utilizar para poder trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Então seria esse destino elementar. E nós teremos uma possibilidade de criar uma espécie de destino aplicado, ou aplicar a intuição ao destino. O que seria aplicar a intuição ao destino? Utilizar a nossa possibilidade de reconhecer a realidade, diante do único instante possível, fora do tempo e espaço, porque o instante, nós já conversamos sobre isso, e já é um tema que a gente conseguiu assimilar, de que o instante é aquele momento que está fora do tempo. Porque cada instante não está determinado pelo tempo e espaço. Ele está fora do tempo. Então, cada momento é aquele milésimo ou uma eternidade, que não é possível dizer, mas que está fora do tempo. E aí, se você coloca muitos instantes numa sequência cronológica, aí você tem o tempo correndo. Aí você precisa pegar cada instante e colocar diante de outro, para que isso faça sentido no tempo. Do contrário, cada instante não tem tempo. Só faz sentido se você tiver vários instantes e puder mensurar a quantidade de instantes ao longo desse tempo para ter essa métrica do tempo. Se você vai pegar só um instante, não tem tempo. Acredito que isso está claro para vocês. Esse momento, esse único instante em que você pode estar consciente, ciente de si mesmo, chamando a si mesmo, chamando a própria presença para a realidade, para a realeza, não tem tempo e espaço. E se não tem tempo e espaço, não está sobre a lei da dualidade. E nesse momento, então, com esse campo de realidade, podendo capturar a vida, tal como ela é, tal como ela se apresenta, naquele momento, com aquele momento você consegue aplicar a ação necessária daquele momento diante do seu próprio destino. Então, aparentemente, aquilo que demoraria muito mais tempo para acontecer pode ser encurtado. Então, vamos lá tentar dizer assim também. Então, o sadhana que cada um faz aí, o seu sadhana pessoal, é uma forma de você encurtar esse destino pré-determinado. É uma forma de você aplicar a sua realidade, a sua intuição ao destino. E então intervir porque você está diante do instante que ocorre fora do tempo. Então essa é uma maneira interessante de a gente pensar, porque sem a capacidade de você capturar esse momento, esse instante que está ocorrendo, você não tem como intervir no seu destino, porque você vai estar simplesmente capturando aquilo que já está sendo apresentado para você e não a realidade vigente. Isso a gente poderia entender como uma prisão.
né? Você está aprisionado no modelo que já vai acontecer. E é por isso que muitas pessoas negam, inclusive, essa ideia de destino, porque é uma sensação estranha você se sentir aprisionado dentro de algo que já vai acontecer, como se você não tivesse nenhum poder diante daquilo. E, na verdade, você pode convocar o seu poder criativo. E é disso que o yoga está falando. E como é que a gente convoca o nosso poder criativo? Nós já também traduzimos aqui criatividade. Criatividade não é você ficar tendo ideias legais e diferentes. Isso não é criatividade. Criatividade é a possibilidade que a vida tem de dar vida a ela mesma. Isso é criatividade. É uma possibilidade de gerar a vida. Isso é criação. Criação pura, é a vida sendo gerada a partir dela mesma. E como nós somos parte integrante da vida, nós somos a mesma vida pulsando, esse mesmo organismo cósmico pulsando, num só grande corpo, uma única essência que pulsa, que tem o mesmo pulsar, a mesma vibração, a mesma fluidez de vitalidade. Nós somos essa mesma instância, ou seja, capazes de gerar essa mesma vida internamente e externamente, podendo criar.